Graça e paz, queridos. Nós hoje temos o tema, o poder do perdão na família. Esse tema, ele não somente abrange a família, mas todos os nossos relacionamentos. Como nós estamos na escola da família, nós vamos tratar de relações familiares. E o primeiro texto que eu quero abrir com vocês é o de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15. Eu sei que a Bíblia já está sendo projetada, mas eu vou abrir aqui também a minha Bíblia no papel. Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, chegou o momento que os discípulos pedem que ele os ensine a orar. Então Jesus passa alguns ensinos, algumas recomendações para eles, e até que chega propriamente no texto que nós temos em nossas Bíblias, quando no versículo 9 Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós já oramos e esta reunião está entregue ao nome do Senhor, entregue para que Ele e o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em primeiro lugar, o Evangelho, ele nos chama a vivermos em paz. Ele nos convoca a vivermos em paz com os outros. E nós temos um detalhe, num outro texto que mais à frente eu vou citar, onde nós encontramos que o que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. O Senhor, quando ensinou ao apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, do versículo 17 a 21, ele nos dá um ensinamento baseado no que ele aprendeu com o Senhor Jesus, na vida de Cristo nele. E ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a nós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós falamos, amados, sobre perdão, nós precisamos considerar que tanto há ofensas, feridas, traumas graves em nossas vidas, como também coisas superficiais. Nós estamos acostumados a quando nossos filhos fazem alguma coisa, alguém tropeça no nosso pé, alguém erra o nosso nome e a pessoa pede perdão, não é? São coisas leves que a gente nem leva em consideração. Está perdoado, não tem problema. Talvez se essa pessoa insistir em
continuar ofendendo de maneira agora proposital, aí talvez nós estranhemos. Mas quando nós pensamos no perdão e o que significa o perdão, o que significa ser perdoado, o que significa perdoar, nós precisamos ampliar um pouquinho mais a nossa percepção sobre isso e entender que há pessoas profundamente magoadas, profundamente feridas na sua alma, pessoas que estão marcadas com feridas abertas e que, em alguns casos, por algum tipo de terapia ou por um bloqueio da sua própria mente, uma técnica de esquecer aquilo, parece que foi curada. Mas a verdade é que, se o perdão não acontecer no íntimo, diante de Deus, há uma ferida aberta no coração. Desde sérios abusos, violência, até uma palavra rude e impensada, nós podemos ferir as pessoas. Mas para todo tipo de caso, há um remédio que precisamos considerar à luz da obra da cruz de Cristo. É maravilhoso nós termos essa grande saída para as nossas vidas em relação aos problemas que nós sofremos dia a dia em nossas vidas. Eu não sei aqui, não conheço a história de ninguém, não sei o quanto foi ferido, se há alguma coisa aberta ainda, mas nós precisamos analisar mediante a obra de Cristo na cruz. Se nós somos nascidos de novo em Cristo, nós temos a solução. Nós poderíamos parar por aqui já e dizer, se você tem algum problema de perdão, você tem que perdoar. Mas nós vamos olhar na palavra um pouco mais sobre esse assunto e considerar isso à luz da palavra de Deus. Há também um grande problema envolvendo esse assunto em nossas vidas. O problema é que quando a cruz de Cristo não faz parte, a obra de Cristo na cruz não faz parte integral de nossas vidas, nós vamos ter um centro desfocado de Deus, e esse centro sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. E o tempo todo eu vou colocar isso à frente e impedir que a obra de Deus aconteça em minha vida. Eu quero fazer uma afirmação para vocês agora, que no final desse tempo aqui eu quero falar novamente. A afirmação é que, seja qual for o seu trauma ou ofensa, Deus é capaz de redimir a tua história por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Se realmente cremos no Evangelho da cruz, então tudo ficou para trás. Tanto no aspecto pontual, imediato, quanto também em nossa santificação. É a obra da cruz. Vamos ver um pouquinho sobre o papel do perdão em nossas vidas. E pensando na nossa vida familiar, eu quero tocar primeiramente na vida conjugal. Marido e mulher. Porque o perdão é o segredo na resolução de qualquer conflito, qualquer dificuldade de relacionamento. Pois sem ele não há chance de reconciliação. Qualquer ofensa, ela carece, ela pede que haja acerto de contas, perdão na família, para que haja possibilidade de reconciliação. Quando não há, pode esquecer. Qualquer outro tipo de estratégia não funcionará. E o caminho é a separação. Quando um casal pensa numa separação física, essa separação já aconteceu emocionalmente. As ofensas vão acontecendo e não é ministrado o perdão. Isso vai sendo escondido debaixo do tapete. Você conhece aquela música de que de dia a gente briga, de noite a gente se ama, né? E é mais ou menos assim. As necessidades sexuais, principalmente,
se acentuam e parece que tudo é resolvido. Porém, logo em seguida, já se vê um atrito. Parece que os dois não tiveram uma relação íntima. E logo depois o atrito já vem. E todas as coisas voltam à tona novamente. É porque ainda não houve cura. Não houve o cuidado para sarar essa ferida, para cicatrizar essa ferida aberta. Então não há chance. Não há outro caminho de um casal pensar em continuar vivendo juntos se não houver esse processo de abrir mão, de ministrar o perdão do Senhor. Todas as famílias, nós sabemos isso, né? Se a gente fosse aqui fazer um círculo e abrir, nós veríamos que toda a família, marido, mulher, às vezes os filhos com os pais, se ofendem. Você não vai encontrar um casal que nunca se ofendeu, porque até sem querer isso vai acontecer. É uma palavra rude, é uma comunicação atravessada. Quando nós dizemos A, a pessoa ouve B e ela vai entender C, e ela vai responder D. Há uma confusão grande. Então a ofensa, ela vai acontecer em nossas vidas. Às vezes você está numa expectativa em relação a outra pessoa e aquela expectativa não atendida vai causar ali um ponto no seu coração. Daqui a pouquinho é possível que uma pessoa se sinta excluída, que ela sinta que ela não é amada. E essas coisas no coração, sem a obra contínua de Cristo em nossas vidas, ela vai abrindo ferida, ela vai causando traumas e ela vai causando separação. Seja entre filhos e pais, pais e filhos, seja entre cônjuges, as coisas começam a se alargar, a se afastar. Eu separei para que nós víssemos, eu não vou pedir que o André coloque cada texto, eu vou citar para vocês, porque só no livro de Gênesis, nós vamos encontrar na Bíblia uma série de problemas que aconteceram, que levaram a traumas profundos. O primeiro, logo que nós temos registrado na Bíblia, é quando Adão, o homem que, criado por Deus, tem a sua esposa, Eva, e o pecado entra pela desobediência, e a primeira coisa que acontece na relação desse casal é uma acusação. Quando Deus pergunta o que aconteceu, Adão, ele diz assim, a mulher que o Senhor me deu, ela é que me levou a pecar. Você imagine a vida que esse casal tinha, tão harmoniosa. Um cuidando do outro, fazendo tudo pelo outro. Então a expectativa de um para o outro era totalmente saciada, totalmente suprida, Deus suprindo os dois. E daquele momento que o pecado entra, a primeira coisa que Adão vai dizer é que a culpada de tudo era Eva. Imagine Eva olhando para Adão e falou assim, mas o que aconteceu? Esse homem que me amava, que cuidava de mim, que me supria, agora está me acusando, e me acusando diante de Deus. Você imagine o que isso causou de separação, de dor, de trauma. E aí nós vemos que o pecado vai fazendo isto, de tal maneira que quando Caim, por inveja do seu irmão, ele vai atacar o seu irmão mortalmente. E aí nós vemos que o coração desses pais também começa a ter uma rachadura em relação a esses filhos, e o coração do homem vai se definhando com o pecado. E nós, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver que a arrogância do coração do homem começa a aparecer, e Eva, quando ela tem um filho, ela diz, lá no capítulo 4, versículo 1, ela diz que não foi Deus que deu para ela, mas Deus a ajudou a adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ela já não está dependendo do Senhor, ela depende de si e coloca Deus como um coadjuvante nisso. E quando caminhamos um pouquinho mais em Gênesis, nós vamos ver que Lameque, filho de Enoque, filho de Caim, ele toma para si 2 esposas. Deus deu uma esposa para Adão. E ele toma para si 2 esposas.
e causa problema na vida dessas duas esposas. Porque Deus criou um para o outro, não um para dois outros ou duas outras. Se nós caminharmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que quando Sete nasceu, ela tem uma fala diferente. Ela diz assim: Deus me concedeu. Já houve alguma transformação na vida de Eva. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Ali nós podemos ter uma ideia que algo aconteceu na vida de Eva para curar as suas feridas, para curar a dor do seu coração. Ela começa a depender de Deus novamente. Quando Enos, então, nasce, a partir daí começa-se a invocar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 5, que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então a Bíblia diz claramente como é a natureza humana. Ela é egoísta. Ela vai querer os seus próprios interesses. E quando alguém quer o seu próprio interesse, o outro, o cônjuge, o filho, a filha, eles estão em segundo plano. Deus, não sei em que plano pode estar. Talvez até em segundo, porque o interesse dele seja que Deus dê as coisas. Mas o outro com quem eu convivo, ele já está em outro patamar. E isso também vai afetar o coração daquele que está ao nosso lado, ou daquela que está ao nosso lado. Com a família de Noé, ia tudo bem, né, depois do dilúvio. Só que aí Noé tomou um vinho, ficou bêbado, e aí o que acontece? O seu filho Cã vê seu pai nu e vai contar aos seus irmãos. Alguns estudiosos dizem que Cã, ele pode ter desonrado seu pai com algum pecado não mencionado na Bíblia. E mais uma ferida, porque depois ele é até amaldiçoado por causa disso. Enquanto seus dois irmãos foram lá e cobriram a nudez do seu pai. E aí, amados, quando nós vemos o texto de Gênesis capítulo 12, Abraão, ele deixa a sua mulher vulnerável para preservar a vida dele. Ele diz que ela é sua irmã para livrar a pele dele. Imagine a esposa que Deus deu a Adão para que ele cuidasse, ou melhor, a esposa deu ao marido para que ele cuidasse dela, de repente ele a coloca como escudo. E aí ela passa a ser o escudo dele para que ele não morresse. Quando, no meio dessa história da caminhada de Abraão, ou de Abrão até então, Abraão e Ló, por exemplo, eles começam a ter contenda, ele e os seus empregados. Novamente, família sendo ofendida entre si, sendo maltratada em si. Passando disso, Sarai oferece Agar a Abraão para ter filho com ela em seu lugar. Olha a confusão, gente. A falta do relacionamento com Deus e crer naquilo que Deus diz para nós, o que pode causar em nossas vidas. Então, vocês sabem o que aconteceu. Para Abraão, beleza, né? Tudo bem, estou tendo uma outra mulher ainda, mas o que isso causou na vida da esposa? E depois na sua descendência. Mais problemas acontecendo na família. Aí quando nós andamos um pouquinho mais em Gênesis ainda, nós vamos ver que Ló, sobrinho de Abrão, ele oferece numa situação as duas filhas dele para serem estupradas em lugar dos anjos. Olha a cabeça desse homem. Como que essas filhas dele tiveram? Como é que elas reagiram? Como é que ficou a cabeça delas? Meu pai está me colocando para ser violentada. Mas isso pode não ter... Claro que não aconteceu a violência física, mas como ficou a cabeça dessas meninas? Quando elas entenderam que o seu pai a entrega para serem violentadas. As filhas de Ló, posteriormente, pegam o seu pai, embebedam o seu pai e têm relações sexuais com ele, para que eles tivessem descendência também. E de onde vem isso? E vem do contexto social que elas viviam,
do pecado em seus corações, primeiramente, e elas aprenderam a esse mundanismo. E aí elas transferem isso para o relacionamento familiar. E elas têm filhos do seu pai. Novamente, mais para frente, Abraão não aprendeu ainda a cuidar da sua esposa, então ele diz novamente que Sara é sua irmã e Abimeleque, rei de Gerar, a toma por mulher. Você vê como é que as coisas se repetem, esses padrões? Porque lá para frente vai acontecer novamente. A questão da natureza humana sem Deus, ela vai causar feridas na vida da esposa, do marido, dos seus filhos e de tantas outras pessoas. Então Isaac, filho de Abraão, ele vai repetir o mesmo erro do pai dele. E ele diz que Rebeca, no momento onde ele teme que por sua vida, ele vai dizer que Rebeca também é sua irmã. Aí nós vemos na história de Isaac com os seus filhos, que ele amava mais Esaú, e a Rebeca amava mais Jacó, e causou inimizade entre os irmãos. E as feridas familiares, os traumas vão acontecendo. Eu tenho vários exemplos que nós podemos aqui olhar na Bíblia, e eu quero só citar o último, quando Davi, ele perdoa Absalão, mas ele não trata do problema com seu filho Absalão. E aí lá em 2 Samuel 14, 21, nós vemos isso, que posteriormente, Absalão ele vai trair o seu pai e ele vai querer roubar o trono do seu pai. Por que isso? Por quê? Porque nós somos portadores, por natureza, antes da obra da cruz, nós somos portadores de uma natureza egoísta, perversa, que começou essa história lá em Adão. Então é imprescindível que para que nós vivamos de acordo, vivamos saudavelmente, possamos viver de acordo com a palavra de Deus, primeiramente é necessário passar pela obra da cruz. É necessário que nós creiamos que esta natureza perversa que nós nascemos, ela foi crucificada com Cristo e que agora Cristo é a nossa vida. Mas isso não pode ser só aqui. Isso tem que se passar para as nossas atitudes. E aí que é o processo que a Bíblia chama de santificação. E é levando o morrer de Cristo para que a vida dele se aperfeiçoe em nosso corpo mortal. Mas eu quero perguntar para vocês, o que é perdoar? O que você entende por perdoar? A Bíblia fala sobre esse termo em muitos lugares. E, especificamente, tanto no hebraico quanto no grego, o sentido que nós temos é de deixar ir. É de deixar de lado uma dívida. É de remitir. Não guardar mais, enviar para outro lugar, mandar ir embora. Perdão, ele pode ser também definido como renunciar ao direito de castigar o outro por uma ofensa recebida. O perdão, ele pode ser entendido como desatar um nó. Esse nó que fica em nossas vidas quando nós não perdoamos. E aquilo dali, em qualquer caminho que nós tomemos, aquele nó vai passar na nossa mão ali. Quem já soltou pipa, lembra que quando dá abraçada na pipa, tem nó na linha, ainda mais que tiver com cerol, vai passar, vai machucar. Não é? Então o nó precisa ser desatado. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, o grande problema em nossa vida física mesmo, a falta do perdão. Agora, algo que nós precisamos entender, e aí eu quero que você, tendo alguma coisa no seu coração, você reflita diante do Senhor. O perdão, ele não impõe condições. O Senhor Jesus, ele não impôs condições para nos salvar. Ele não disse assim, faça isso e eu te perdoo. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado para perdão dos nossos pecados, para livrar-nos da condenação eterna. Então nós temos aí, em primeiro lugar, quando nós lemos o texto de Jesus ensinando os seus discípulos em Mateus 6,
O Senhor Jesus, ele fala assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. E aí ele começa a oração, até que chega no versículo 12 e diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E depois no versículo 14 ele diz, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Jesus aqui não está ensinando de que o perdão, ele é condicional. Porque ele já nos perdoou. O problema está em nós. Quando nós não recebemos o perdão dele, nós não temos condições de perdoar os outros. Provavelmente não entende ainda o que é a graça de Deus. Por isso, quem não recebeu o perdão do Senhor, também não tem desse perdão para dispensar para o outro. Mas ele nos dá graciosamente. E ao perdoar, o Senhor Jesus não disse que não haveria consequências. Quando o Senhor Jesus nos perdoou, ele sofreu toda a consequência por nossa causa. Ele assumiu o nosso pecado. Ele foi maltratado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, há consequência, sim. Ao perdoar, não estamos dizendo que não haverá consequências, nem que a pessoa a quem perdoamos vai mudar. Porque isso não depende de nós, depende dela, do relacionamento dela com Deus também. Independente da resposta da pessoa que nos ofende, da pessoa que nos fere, o perdão, ele nos liberta do controle emocional que o outro possa estar causando sobre nós. Você entende que quando você e eu agarramos nesse nó de não perdoar, quem carrega o morto somos nós? Quem carrega isso nas costas e que vai fazer mal, não é para o outro, é para nós mesmos? Todos podem estar atados com nós ou ataduras produzidas por algo que outros disseram ou fizeram. Como nós vimos aqui na Bíblia, as histórias que nós vimos refletem a nossa história. Eu não sei, como eu disse, o quanto você foi ferido ou quanto você já pôde liberar o perdão para alguém, dizer assim, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Mas veja que sem esse caminho da cruz, o caminho da operação da obra da cruz em nossas vidas, não há possibilidade de nós sermos curados desses traumas, dessas feridas que foram feitas em nós e que nós fizemos aos outros. Perdoar, então, envolve um ato de vontade. Não é sentimento. Você pode, diante de Deus, Deus dá essa liberdade para nós. Claro que há consequência, tanto de um lado quanto de outro, mas Deus dá para nós a liberdade de nós dizermos, de nós decidirmos diante dele, perdoar a um irmão ou não. É verdade que se nós endurecermos nisso, volta o texto de Mateus, que nós precisamos refletir, Mateus 6, 9 a 15, sobre o quanto nós experimentamos essa graça e o quanto estamos dispostos diante do Senhor para a glória dele também a ministrar. Mas não envolve, nós sentimos que devemos ou não. A Bíblia nos fala, perdoe. As decisões corretas é que produzem os sentimentos em nós. Os sentimentos não são o carro-chefe, os carros-chefes que vão à frente. O que vai à frente é o amor do Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu vou perdoar? Eu não tenho capacidade para isso. E, de fato, nós não temos. Mas nós temos aquele que nasceu de novo, tem aquele que é poderoso para curar essas feridas. Para tanto quebrantar e a pessoa, diante do quebrantamento, o arrependimento que ela experimenta, ela vai diante do Senhor e ela vai diante daquele que o feriu. Nós não esperamos, então, esperar sentir algo para fazer o que é correto. O autêntico perdão que se oferece por decisão, ele vai produzir liberação.
tanto de quem perdoa, como para quem é perdoado. Esse perdão, ele fecha feridas, ele cura, ele cria a base para uma aceitação mútua, para um retorno ao relacionamento. Mas uma coisa que nós podemos entender: perdoar não significa esquecer. Não necessariamente esquecer. O único que perdoa e esquece é Deus. O que ocorre é que, ainda que sejamos capazes de lembrar de um fato, de algo que nós sofremos, ao perdoar, curamos e fechamos a ferida. Uma ferida aberta, ela causa dor e leva a uma infecção. Uma ferida na pele, por exemplo. Mas quando essa ferida ela é fechada, e aí sobre ela cria uma cicatriz, ela não vai produzir mais dor, porque ela foi curada. Então, quando nós lembramos de alguma coisa que alguém nos fez, o dano causado por uma ofensa pode de fato ser difícil de esquecer. Talvez nós nem nos esqueçamos, mas podemos receber do Senhor o bálsamo daquele que é poderoso para curar essa ferida em nosso coração. O perdão à luz da cruz não significa de maneira nenhuma que os pecados foram esquecidos ou foram isentos. Pelo contrário, a cruz garante que aquilo que Deus já tinha dito, todo pecado e injustiça serão julgados na cruz ou no inferno, não é? Ou nossos pecados, toda aquela injustiça foi tratada na cruz por aquele que recebeu a salvação completa em Cristo, ou ele vai ser tratado lá no inferno. Não há a remissão sem um preço pago, e o preço pago para que nós possamos viver perdoando foi aquele que Cristo pagou na cruz. Um outro detalhe importante é que o perdão nem sempre ele vai levar uma pessoa a reconciliar-se com outra. Porque em muitos casos pode ser danoso, tanto para nós quanto para outra pessoa, essa reconciliação, viver, por exemplo, uma pessoa que não só ofendeu verbalmente, mas emocionalmente, e que causou feridas tanto no corpo quanto na alma, e essa pessoa continua do mesmo jeito, ela não mudou. Viver ao lado dessa pessoa pode ser fatal, porque a natureza dela não foi trocada. Mas nós podemos ter o nosso coração liberto. Então, o perdão na vida das pessoas, e aqui a gente está tratando sobre a família, pessoas que vivem sob o mesmo teto, ela é o caminho para a reconciliação, mas em alguns casos isso não é possível. E aí nós precisamos entender que se a pessoa não nasceu de novo, a pessoa não entendeu a graça de Deus, ela não foi curada, viver com ela pode ser fatal, pode ser muito prejudicial, pode causar mais dor ainda. Mas, da nossa parte, nós podemos viver em paz com Deus, livres desse peso, livres desse pecado que nos atacou. A Bíblia nos ensina a viver em paz, foi o que nós vimos lá em Romanos 12, 18. Mas ela acrescenta, no que depender de vocês. O perdão envolve a recusa em exigir justiça pelas próprias mãos, ou seja, garantir que os pecados contra nós sejam vingados por nós. Deus disse que Ele é o vingador, que a justiça dele é que será feita, não por nossas mãos. Então, quando o perdão ele é derramado no nosso coração, nós vamos saber que o Senhor, Ele é justo juiz, e Ele há de agir no tempo próprio. Pode durar mais ou menos tempo, mas o perdão, ele vai trazer saúde, curar as feridas, abrir possibilidades. O perdão é terapêutico, o perdão é pedagógico em nossas vidas, nos ensina, nos quebranta também. Porque ao mesmo tempo que Deus está trabalhando com o ofensor,
e o ofendido, ele está trabalhando com o ofendido. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando conosco, quando nós somos ofendidos, somos traumatizados, o Senhor vai trabalhar também com essa outra pessoa. Alguém pode dizer assim, mas por que eu tenho que perdoar? Eu não sou culpado? Por que eu vou perdoar a outra pessoa? Foi ele que errou? Justamente porque quando nós, pela graça de Deus, perdoamos, nós somos sarados e somos curados. Nós somos curados pela palavra do Senhor. Quais são os benefícios do perdão? Primeiro, eu queria falar para você que uma das coisas que a mágoa causa é a prisão. Uma pessoa fica prisioneira de uma mágoa. E essa amargura, esse ressentimento, ele continua causando dor. Ele continua tirando o sono, ele continua causando problemas em nosso corpo e nossa mente. A falta de perdão, ela pode levar à somatização de doenças, como dores contínuas de cabeça, tensão muscular, úlcera, câncer. A angústia e a amargura, elas podem baixar a nossa imunidade e pode nos deixar expostos a infecções. Olha uma coisa que está em nossa mente pode causar em nosso corpo e também em nossa alma. Mas o que causa a falta de perdão? Além dessas coisas que eu disse para vocês, a Bíblia fala em Provérbios 17, 22, que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você imagine que uma pessoa pode ter problema nos ossos, isso não vou generalizar, porque a osteoporose é uma questão da terceira idade, falta de hormônios e uma série de coisas que afetam. Mas uma pessoa pode ficar sem mobilidade, seca, atrofiada pela falta de perdão. Ela está sofrendo amargamente, porque há uma justiça arraigada, uma justiça própria, que vai prejudicá-la de tal maneira, até levá-la à morte. Enquanto que o perdão derramado no coração pode trazer saúde, pode trazer livramento, pode trazer restauração também fisicamente da pessoa. Houve um congresso da Sociedade de Cardiologia no estado de São Paulo, há um tempo atrás, e dentre as 130 pessoas analisadas na pesquisa, os infartos eram os que apresentavam a maior dificuldade de perdoar alguém. Pessoas que infartam porque não perdoam. O perdão está relacionado ao bem-estar e à felicidade na velhice, por exemplo. Não é uma questão de opinião, é resultado de pesquisa. O perdão, ele significa alívio de mágoas antigas, quando presentes, acabam levando a pessoa a uma vida curta por comprometer a sua saúde mental, física e emocional. Mas nós estamos tratando até aqui quando nós sofremos alguma coisa de alguém. E nós precisamos perdoar. Mas e o que diz respeito a quando nós ofendemos as pessoas? O que impede uma pessoa de pedir perdão para outra? No mundo nós vamos encontrar a razão maior, que é o problema da natureza humana perversa mesmo. Mas com uma nova criatura, eu e você, o que impede, o que dificulta nós pedirmos perdão para alguém? O que você acha que está impedindo, se você tem algo no seu coração, o que está impedindo de você perdoar? Ou de você pedir perdão? Orgulho. Por que o orgulho? Porque eu não quero me rebaixar na frente das pessoas.
Eu não quero ser menosprezado, eu não quero passar vergonha. Tem uma outra palavrinha também forte. Oi? O ego, a arrogância. Vejam que quando nós passamos por isso, o Filho de Deus está passando por uma situação que ele precisa se humilhar, ele precisa ser quebrantado. Deus está tratando conosco, porque ele corrige a filhos, não é? Ele não vai corrigir quem não é filho. Ele está tratando conosco numa área dificílima para nós, e que ele está mostrando para nós que aquilo está impedindo a nossa intimidade com o Senhor e o nosso relacionamento com os outros. Então o Senhor vai levar-nos a situações que nós vamos nos deparar com coisas que nós nem imaginávamos que nós tínhamos em nossa mente. E uma delas é a arrogância, a presunção, né, a dureza de coração. Então o Senhor nos leva à humilhação para que nós possamos, diante dele, pedir perdão e também irmos atrás daquela pessoa, se for possível, e pedirmos perdão para ela. O pedir perdão é fruto do Espírito Santo habitando em nós. E como nós não somos perfeitos, nós estamos em processo, olhando para aquele que é perfeito, caminhando na estatura, crescendo até a estatura de varão perfeito, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas até o último dia. Até o último dia o Senhor vai fazer. Agora tem um detalhe. Nem sempre quando nós pedimos perdão, nós vamos ser perdoados por aquela pessoa. Nem sempre você indo e pedindo perdão para a pessoa, você vai receber um joia, você está perdoado. Uma pessoa, ela traiu o marido durante uma fase da vida, e os filhos que eram pequenos, esses filhos cresceram, e depois já de adultos, uma mãe, ela foi pedir perdão aos filhos pela traição quando eles eram pequenos. E os filhos disseram, não, nós não perdoamos você, mãe. E aí ela começou a citar texto bíblico e debater e brigar porque eles não queriam perdoá-la. Porque ela estava convicta que aquela atitude dela em se humilhar ali, ela receberia o perdão. Mas a verdade é que nós não podemos controlar as pessoas e nem achar que temos o direito inquestionável de sermos perdoados por alguém. Mas a verdade é que quando nós nos posicionamos primeiro diante do Senhor e pedimos perdão ao outro, nós temos o nosso coração liberado. Quando a Bíblia fala sobre ser irrepreensível, ela não está dizendo que nós não somos impecáveis. Ela está nos ensinando, o apóstolo Paulo ensinando sobre os presbíteros, ele está dizendo que não há sobre nós uma acusação de algo que nós fizemos que já não foi resolvido na cruz, que já não foi resolvido no nosso coração. O diabo pode dizer assim, olha, o Eric, ele fez isso, isso, isso. E aí Jesus fala assim, ó, primeiro, eu já perdoei ele. O meu sangue já foi derramado, o sangue do meu filho já foi derramado. Ele está perdoado. E ele está irrepreensível porque ele já reconheceu. Mas nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor. Nós temos a obra do Espírito Santo em nosso coração, levando-nos ao arrependimento, para que, mediante esta obra, sejamos livres de toda a culpa, de todo o pecado. Você pode também lamentar o passado de algo que você fez, de algo que eu fiz, mas a verdade é que nós não podemos mudar. Recentemente eu tive uma experiência com o meu filho mais velho. Ele está para se casar em fevereiro. Ele esteve conosco essa semana. E ele foi para Brasília, como ele normalmente ia, para poder ver a noiva. E a minha expectativa era que logo, depois de umas 2 semanas no máximo, ele voltasse.
Mas ele estava sem emprego aqui e lá ele começou a apresentar o seu currículo até que ele foi contratado. E ficou aquele sentimento assim de alguém que foi e foi sem despedir direito, sabe? E aí o Emanuel, a gente vem se falando, tudo bem, das coisas dele. Pegando roupa, pegando alguns objetos. E tem um brinquedinho que ele guarda que eu dei para ele pequenininho. E quando eu vi aquela caixa, o Emanuel me abraçou e nós choramos tanto juntos ali. O choro é um choro assim. Eu tive que depois conversar com o Senhor sobre isso. Porque nós somos pais e nós erramos na educação dos nossos filhos muitas vezes. E que vem na mente são coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Momentos de estar mais perto, poderia dar um brinquedinho um pouquinho melhor. Sabe, coisas bobas assim. Às vezes dar uma camisa melhor, poder ter feito algumas coisas diferentes. Aí vem na memória assim, puxa, eu não vou ouvir mais o Emanuel de manhã dizendo benção pai, benção mãe. Eu não vou ouvir mais ele tocando guitarra em casa. Então junta muito sentimento e vem de repente uma culpa. Nós não conseguimos, eu não consigo mudar o que aconteceu. Nós não conseguimos mudar o nosso passado. Mas hoje, nós temos a graça de Deus e a possibilidade de vivermos, mesmo errando em alguns momentos, mas nós temos a cada dia a possibilidade de receber o perdão do Senhor. E nós confiarmos na graça dele para as nossas vidas. E nós nos submetermos ao Senhor, para Ele quebrantar o nosso coração, para Ele mostrar que a nossa dependência precisa ser exclusivamente e totalmente dEle. Porque sem Ele, sem o Senhor Jesus, nós não podemos nada. Nós não podemos perdoar. Nós não podemos nem falar de coração, está desculpado, quando alguém tropeça no nosso pé. Mas perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. O verbo perdoar, ele é ativo. Ele é um imperativo e ele é ativo, ele está no modo ativo. Você precisa tomar esse passo. Embora uma reconciliação não possa, talvez, acontecer, mas é daquele que recebeu o perdão do Senhor Jesus Cristo, a possibilidade de dar um passo à frente e pedir perdão e também perdoar. O tempo que passa entre a ferida e o oferecimento do perdão é um indicador da nossa caminhada com Deus. Se nós demorarmos muito mais tempo, quer dizer que nós estamos precisando muito mais e mais de Cristo. No sentido de intensidade da intimidade com Ele, de maturidade da vida de Cristo em nós. Ao passo que, se nós estamos tão íntimos com o Senhor, conscientes do perdão que nós recebemos, é mais rápida essa atitude de ir e pedir perdão, ou de pedir perdão, ou de ser perdoado por alguém. Se você ofendeu o seu cônjuge, tome a iniciativa de resolver a situação rapidamente. Não permita que isso produza raiz de amargura. Se você, pai ou mãe que está aqui, pode ter sido uma palavra rude, que você possa dizer assim, deixa isso para lá, ele nem vai estar preocupado com isso. Tome a iniciativa. Não espere. Vá e peça perdão, perdoe também em nome do Senhor Jesus. O mundo, ele prega um tipo de perdão que é para aliviar a consciência. E não tem nada a ver com a Bíblia. Ele diz para você praticar meditação, você meditando vai ajudar nesse processo de aprender a perdoar e de ser perdoado. Ele diz para você buscar entender o que a outra pessoa faz, o que ele fez,
olhar para as pessoas de maneira diferente, uma outra perspectiva. Mas a verdade é que perdão de Deus só pode ser derramado por Deus em nossos corações para o outro. Cada um que nasceu de novo em Cristo foi perdoado por Deus. Esta é a maior razão por que nós devemos perdoar, pelo poder do perdão de Cristo em nós. Concluindo esse nosso tempo aqui, eu quero dizer que perdoar aos outros, quando eles nos fazem mal, faz parte da gratidão a Deus por ter sido perdoado e por ter os nossos pecados colocados em Cristo Jesus, para que Ele nos remisse, para que Ele nos perdoasse. O perdão de Deus baseia-se exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Nós não o merecemos, recebemos de graça. Então, quando você pensar em perdão, pense na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Pense no quebrantamento que Deus está querendo te levar, me levar. Lembre-se que a dívida que nós tínhamos foi totalmente paga pelo Senhor e que por meio dele nós somos libertos. Lembre-se que o poder do perdão é o poder de Deus para curar, para terminar um conflito, para liberar o outro. É a ponte que restaura a comunhão e oferece uma outra chance, uma outra oportunidade para o relacionamento. Perdoar é desatar o nó. E eu queria finalizar a dizer para vocês aquela primeira frase que eu disse no início. Seja qual for o seu trauma ou ofensa, Deus é capaz de redimir essa história por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Se realmente cremos no Evangelho da cruz, então tudo ficou para trás. Eu gostaria que agora nós tivéssemos um tempo diante do Senhor e fale com Ele. Coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração, que se caso há algo que está impedindo de você viver de maneira saudável na presença do Senhor, coloque diante dele agora. Lembre-se de que não há vida cristã, de fato, sem o perdão do Senhor Jesus. E não há o caminhar cristão sem que nós também possamos perdoar, como nós vimos lá no texto de Mateus, capítulo 6. Pai querido, o Senhor que conhece o coração de cada um de nós, sabe onde tem nó. O Senhor conhece, Pai, o profundo, sabe das feridas, porque o Senhor colocou o teu filho naquela cruz, sofrendo toda a nossa ofensa contra o Senhor. E o Senhor sofreu ali também toda a dor por causa do teu filho Jesus sendo imolado por nossa causa. Pai, o Senhor sabe onde precisa ser derramado do teu Santo Espírito bálsamo para curar essas feridas, derramando do teu perdão, quebrantando corações duros, curando as feridas, levando ao arrependimento, liberando, Pai, salvando do passado às vezes tão cruel que as pessoas passaram, sentiram e foram alvo de tanta dor. O Senhor pode curar. Mas nós vemos pela Tua palavra que o Senhor precisa levar ao fim de nós mesmos. Por isso eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos, por minha vida, para que diante dessas adversidades,
das dores, das lutas, o nosso coração esteja no Senhor, crendo e confessando e recebendo do Senhor o perdão, para que esse perdão também alcance outras pessoas por meio de nossas vidas. De fato, Pai, eu entendo que eu sou incapaz de perdoar, mas o Senhor é todo perdão. E o Senhor transforma as nossas vidas pelo poder de Cristo ressurreto. Então, Pai, faz isso em nome de Jesus. Para aqueles que estão com o coração duro ainda, Pai, quebranta, leva a virar pó, a colocar o joelho no chão diante do Senhor e clamar por Ti. E aqueles que foram feridos duramente, Pai, que possam também, mediante a Tua graça, ter a sua mente, a alma, o corpo sarado dessas dores. Nós clamamos, Pai, porque o Senhor é quem pode fazer tudo. E porque o Senhor nos deu de graça todo o perdão que precisávamos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, esperando em Ti, para que vivamos de maneira saudável neste mundo. É no nome de Jesus Cristo. Amém.